Muitas vezes, aquele paciente que está necessitando de uma cirurgia bariátrica, quer fazer isso para melhorar a vida, melhorar um monte de coisa. Sim. É uma luta com ele mesmo, porque ele tem que se adaptar a muitas coisas novas. Sim, não é um procedimento, claro, obviamente é um procedimento médico e que precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Então precisa de um acompanhamento antes e depois, porque tem ônus e bônus, como tudo na vida, né? Mas assim, não deve ser o primeiro recurso, e sim o último, diante de um sofrimento, né? Porque muda a tua forma de se alimentar, muda o padrão, de uma série de questões que envolve também, né? Envolve você lidar com a sua família, porque a sua família também entra nesse processo. Com certeza. Principalmente aqui onde nós estamos, a comida é uma questão muito cultural, né? Tem a questão do afeto também. Então, assim, fazer um almoço para receber os amigos, né? Ontem foi Dia dos Pais, então um almoço gostoso, a sobremesa e etc, etc. A gente presenteia com comida. Então, a comida, o alimento, ele precisa ser ressignificado. E a família e todos ali também vão precisar se adaptar a essa nova forma de ser, mas principalmente a pessoa, o paciente bariátrico, precisa ter essa consciência e entender essa nova condição. Porque não vai se alimentar mais da mesma forma, com a mesma quantidade e nem os mesmos alimentos, né? Como vai vir dumping, vai vir uma série de questões aí. Inclusive, a gente estava conversando agora, a Monique estava me esperando ali fora, e ela falou assim, meu Deus, você mostrou aquele bolo e tudo mais. Sim, as sobremesas continuarão existindo, os bolos continuarão existindo. Sim. Você precisa trabalhar esse psicológico e muitas vezes, esse é o foco aqui desse nosso bate-papo hoje, é as pessoas entenderem que esse psicológico ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser cuidado. Sim. Porque você tá numa mesa com um monte de gente, todo mundo comendo bolo, e você olhar para aquilo e falar assim, eu não posso comer. Você precisa se restringir em algumas coisas. É algo desafiador. Com certeza. Por isso que precisa mudar o sentido. Ou eu não posso comer o tanto que eu gostaria, ou não posso comer tanto quanto antes, ou para que para que o meu organismo precisa disso agora? Que alimento que eu posso substituir? E algo que é racional. Mas dentro da psique humana, dentro da complexidade das nossas emoções, dos nossos desejos, isso precisa ser entendido. O que é esse alimento? O que isso significa? Para que eu preciso? A quantidade que eu preciso? E aí entra também alguma questão relacionada à compulsão. Porque a cirurgia bariátrica, ela vai ser feita, né, ali com os pacientes obesos e etc, por indicação que tem comorbidades, enfim, mas precisa ser tratada a compulsão alimentar. Precisa ser tratado outras questões psíquicas envolvidas nesse processo. Então, é uma mudança de vida, da rotina, do estresse, de uma série de questões que vai envolver também. Que vai envolver, e isso tem um significado muito importante para o resultado final. Isso. Eu diria final, mas eu diria do resultado constante. É para sempre. Porque é para sempre, né? sempre. Se você quer um resultado constante para sempre, você tem que se policiar, você vai ter que aprender a lidar com tudo isso. E é importante ter esse acompanhamento, como você falou, antes, porque você precisa entender todo esse contexto, mas o depois é você saber lidar com as limitações. Isso! E é muito interessante, Thiago, porque se a gente consegue fazer um bom trabalho antes, o depois fica belezinha, fica jóia. Porque a gente está falando de lutos e mortes simbólicas. Então, é um pedaço do estômago, né, ali que vai ser cortado, que vai ser diminuído, que não vai ser utilizado. Mas o que isso representa? Quais são as perdas que terão nesse processo? Sim. O que o corpo gordo representa para cada pessoa? O que é o alimentar-se para cada pessoa? Então, isso tudo precisa ser entendido, os prós, os contras, para então a pessoa tomar essa consciência
consciência de mudança de hábitos e de vida. E eu acho que é bem importante a gente deixar claro que nem toda pessoa gorda ou todo obeso é candidato a, ou é um paciente bariátrico ou é uma pessoa doente. Nem toda pessoa gorda é uma pessoa doente. São casos e casos. Por isso que a cirurgia bariátrica não é a primeira opção. Né? Por isso que a cirurgia é um dos recursos. E é uma ferramenta que sozinha não faz milagres. Também tem isso. Também tem isso. E eu acho, até a gente citou essa questão da família antes, porque na verdade todo o contexto desse paciente vai mudar, na verdade, né? Vai mudar a forma com que ele se alimenta, os alimentos que ele vai consumir. E aí, esse paciente também tem que estar apto a entender que aquela família, por mais que ela tente se adaptar a muitas coisas, tem coisas que ela não vai conseguir. E que também não precisa, porque é uma escolha da pessoa, do paciente que vai fazer o procedimento, a família, cada um, né? Então, isso é bem importante, isso precisa ser trabalhado no antes e também ao longo. Tem que ser uma escolha muito individual, dentro de um trabalho multidisciplinar com profissionais especializados, né? E por isso a importância do acompanhamento, porque se a pessoa tem algumas dificuldades e não entende esse processo, ela pode transferir as dificuldades para outros lugares. Então, de repente, não tem mais a compulsão alimentar, mas pode desenvolver outros tipos de compulsões. Nossa, isso é sério, é importante da gente estar falando, e cabe muitas entrevistas ainda sobre essa situação. O Dr. Minoro já esteve aqui no programa algumas vezes também, ele que é especialista nessa área de cirurgia bariátrica. Foi seu médico também? Sim. Como de muita gente, ótimo, na verdade. cirurgião, né? Não é? E eu acho que é importante a gente estar debatendo desse assunto sempre. Eu queria agradecer mais uma vez. Obrigada. Sempre muito bom conversar com você. Muito bom estar aqui. Eu adoro, de verdade, mais uma vez. Um beijo. Obrigado. Obrigada a você.